Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Lari Ribeiro e esse é o nosso Tempo de Mesa. Gente, através desse canal eu quero comunicar para vocês a palavra de Deus, quero me comunicar com vocês, mulheres que desejam ter mais do Senhor, se aprofundar mais nas Escrituras, ter um casamento fortalecido na palavra de Deus, que essa é a minha missão, que a sua família avance, que a sua família prospere, que o seu casamento dê certo, que você seja uma mulher sábia, uma mulher edificadora do seu lar. E eu já venho compartilhando com vocês os meus devocionais através do Instagram já há muito tempo, através de lives, mas eu estou muito feliz com esse novo formato, porque através do YouTube você pode assistir a hora que você quiser, e através do podcast, você pode não apenas assistir, mas você pode apenas ouvir. Então, às vezes você está na academia, você está no trânsito, você pode colocar apenas o som ali e ouvir uma mensagem, uma palavra de Deus. Então, esse formato é muito abençoador. Se você ainda não é inscrito aqui, já se inscreve, deixa seu comentário, que eu quero muito desfrutar dessa nova fase. Eu tenho certeza que Deus está conosco e vai nos abençoar. E para iniciar, gente, eu separei um devocional sobre uma mulher. Eu quero muito falar sobre mulheres aqui. Uma mulher improvável, gente. Uma mulher que talvez você tenha até hoje olhado para ela com olhos maus, olhos assim, meu Deus, errou. Mas como todas de nós temos os nossos momentos de dificuldades, nossos erros, mas Deus nos vê. Você sabe de que mulher eu estou falando? Eu estou falando de Agar. Gente, Agar, para você entender um pouco sobre o contexto de Agar, Agar era uma serva egípcia. Provavelmente ela foi trazida do Egito para servir na casa de Abraão e Sara, Abraão, pai da fé. E, gente, eu amo muito a história de Agar, porque eu fico imaginando o quanto essa mulher sofreu, sabe? Eu fico pensando como ela veio parar nessa família, como ela veio parar ali naquele contexto de serva de Abraão e Sara, e ela se envolveu numa confusão grande ali, mas Deus a viu. Então, gente, só para você entender, Abraão e Sara, como muita gente conhece, eram ali um casal já idoso. Abraão recebeu uma palavra de Deus que ele seria pai de multidões, que Deus daria para ele um filho, mas ele já era velho, a mulher dele já era velha, e eu acredito que ele já estava ali, ó, não tem como mais. E Sara também estava dessa forma, né? Vendo ali que Deus tinha prometido algo para a vida dela, para a família dela, mas ela era estéril, ela não tinha filhos, ela não podia ter filhos. E, gente, como muitas de nós, Sara quis dar um jeitinho, sabe? Deus tinha uma promessa e ela falou: Cara, que tal eu ajudar Deus? E ela se meteu numa grande confusão. O que ela faz? Ela fala assim: Bom, já que eu não posso dar um filho para o meu marido, eu vou ter uma descendência através da minha serva. Que tal eu dar a minha serva para o meu marido, engravidar e através dela eu ter uma descendência? Olha que loucura, gente. Olha que loucura isso. E isso está escrito lá em Gênesis 16. Está escrito assim: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão entendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Gente, para começar, eu consigo imaginar esse contexto, mas eu paro para pensar que essa mulher, Agar, ela foi entregue, gente. É como se ela tivesse sido vendida, como se ela tivesse ali, como se fosse um instrumento, como se fosse um objeto. Ela foi tratada como um objeto, gente. Essa é a verdade. Ela estava como serva e a gente não sabe se ela queria, né, estar com Abraão. A gente não sabe. A gente não sabe se ela queria, a gente não sabe quantos anos ela tinha. A gente não sabe se ela gostou de estar ali, de ter uma relação ali com esse homem. O fato, gente, é que ela foi entregue como um objeto.
Então ela já vivia em um contexto difícil, onde ela era serva e ela ainda é entregue para alguém sem, né? Ninguém perguntou se ela queria, se ela não queria, ela simplesmente foi entregue. E eu imagino que ela deva ter sofrido muito. Mas, gente, ela, como todas nós, a gente não é apenas vítima das circunstâncias. Pode ser que em algum momento ali ela foi realmente ali vítima de uma circunstância, de uma situação, mas a gente sempre tem uma escolha, sabe? De permanecer vítima ou de nos colocar à frente, nos colocar à frente de Deus, à frente da vontade de Deus. E ali fala assim, ó, gente, segue o versículo, né? O capítulo. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Gente, só aqui eu já acho um absurdo tudo isso. Por quê? Quem entregou a serva? Ela, Sara, a própria esposa. Como assim? Ela está culpando Abraão agora? Abraão tinha culpa? Tinha. Ele poderia ter virado e falado assim: ó, é o seguinte, Deus falou que vai me dar uma descendência, ela vem de você. Não vem da serva, não. Eu não vou entrar nesse rolo, não. Ele poderia ter se posicionado. Abraão foi fraco. Abraão não se posicionou nessa situação. Sara foi fraca também na fé, porque a promessa era para eles, não era para Agar, entende? Os dois foram fracos. Aí, na hora do vamos ver, Sara culpa Abraão e Abraão não se posiciona. O que Abraão faz? Ele fala: respondeu Abraão a Sarai: sua serva está em suas mãos. Faça o que achar melhor com ela. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. Bom, gente, ela deveria ter, a Agar deveria ter maltratado a senhora dela? Não. Mesmo estando numa situação complicada ali, ela poderia ter esperado a justiça de Deus. Ela não precisava ter se colocado ali como superior. Ah, agora é a hora da minha vingança. Eu tô aqui sendo serva. Eu fui entregue a um cara que não era meu marido. Eu fui entregue como um objeto. E ela simplesmente, agora então também chegou a minha vez, chegou a minha hora. E agora eu vou me vingar, agora eu vou desprezar essa mulher aqui e vocês vão ver do que eu sou capaz. Gente, ela se deu mal todas as vezes que nós queremos fazer justiça própria, nós nos damos mal. Abraão e Sara estavam errados, ela não precisava fazer justiça própria, Deus faria, Deus agiria, Deus haveria. Mas ela foi lá e maltratou. E aí o que aconteceu? Abraão foi fraco. Abraão falou: Sara, faz o que você quiser. E no fim das contas, ela maltratou, Sara maltratou tanto Agar que ela acabou fugindo. Mas, gente, Deus é bom, misericordioso, amoroso. Deus nos vê mesmo nas nossas falhas. Quero que você entenda aqui que apesar de todas as falhas de todas as partes, ali não tinha ninguém certo, ó. Abraão estava errado, Sara estava errada, Agar estava errada, estava todo mundo errado. Deus mudou? Deus abandonou? Deus retirou a promessa de Abraão? Não. Deus abandonou Agar? Não. Deus a viu na sua angústia. E aí, aqui fala assim, ó. Agar fugiu, né? O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? É como se Deus estivesse falando assim: para onde você vai? Onde você vai? Tá indo para onde? Tá no deserto aqui sozinha? Às vezes Deus fala isso pra gente, né? A gente quer fugir de uma situação, e Deus fala assim: para onde você vem? Para onde você vai? Tá doida? Volta! Volta! É como se Deus estivesse falando isso, entende? Então ele fala isso e ele fala: disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora, sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém poderá contar. Disse ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ela sofria, gente, ela estava sofrendo. Aquela situação não era confortável para ela.
Você consegue se imaginar nessa situação? Às vezes você se envolveu numa situação complicada. Às vezes você está vivendo um contexto que você sabe que uma parte você é vítima, outra parte você plantou. Mas eu quero te dizer que Deus é fiel. Deus é com você, Deus te vê no seu sofrimento. Deus viu Agar no sofrimento dela e agiu naquela bagunça, né, que eles estavam ali. E Deus também te vê. Bom, gente, depois de tudo isso, Agar volta ali para o acampamento, permanece ali, o filho dela cresce, né? Ismael cresce, Sara acaba tendo um filho, realmente, Isaac nasce, cresce, e essa família, essa grande família, está no mesmo ambiente ali, Sara com Isaac, Agar com Ismael, e, gente, imagina o quanto não foi complicado tudo isso, o quanto essa situação não era adversa. Com certeza, Agar não se sentia confortável e Ismael também não. Ismael se sentia rejeitado, né? Poxa vida, eu sou filho da escrava, sou um filho bastardo, sou um filho que não era para ser. Gente, não adianta, os nossos pecados, eles não recaem apenas sobre nós. Eles vão passar de geração em geração, caso a gente não se arrependa e mude. Caso Deus realmente não intervenha. Mas Deus interviu. Deus viu Agar e Deus viu Ismael. Eu quero te lembrar aqui que Deus não mudou nem a sua promessa com Abraão, nem a sua promessa com Ismael, com Isaac, com Agar e com Ismael, com o filho dela. E aqui ele fala assim, ó, em Gênesis 21, no versículo 8. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara prometeu, Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, que a egípcia dera a Abraão, estava rindo de Isaac e disse a Abraão: livre-se daquele escravo do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com meu filho. Quer dizer, ela mesmo cavou o problema e depois ela mesma, ó, se livra disso daí. Sara, difícil, né, gente? Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia seu filho. Então, gente, Abraão amava Isaac. Isaac não, Ismael. Amava, ele não queria mandar o filho dele embora. Apesar dele ser um filho da escrava, ele o amava. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaac que a sua descendência há de ser considerada. Mas também no filho da escrava farei um povo, pois ele é o meu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou a Agar e, tendo colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Então, gente, Abraão colocou uma vasilha de couro ali nas costas dela com água e mandou ela embora com o menino para o deserto. Era com a direção de Deus? Era, mas, gente, difícil, né? Imagina você com seu filho no meio do deserto, sendo largada ali. Mas, gente, olha como Deus é maravilhoso. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali a distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Então, gente, assim, ó, acabou a água, ela viu que ela poderia morrer naquele deserto. Ela deixa o menino num canto, perto de uma árvore, e fala: não posso ver meu filho morrer. Eu vou sair até daqui de perto. Ela estava desesperada. Imagina uma mulher desesperada, sozinha, sem marido, com um filho, num deserto. Como você estaria nessa situação? Deus, a mais gente, aí ó, Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que lhe aflige, Agar? Ele chamou ela pelo nome. Deus nos conhece pelo nome. Ele nos vê no momento da angústia e nos chama. Ele nos chama. E ele disse: não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá de onde você o deixou. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Gente, pensa comigo, aquela fonte de água já estava do lado dela. Mas na hora do desespero, ela não viu nada. Ela não consegue ver nada.
ela simplesmente está atordoada. Quantas vezes no momento de desespero nós estamos assim? Não tem saída, não tem o que fazer. Socorro, Deus. Eu não tenho, ó, tô aqui, tô sem água, tô sem isso, tô aqui, tô passando por isso. Mas às vezes a solução tá do seu lado e você não consegue ver. Mas quando Deus te chama pelo nome, Deus vem socorrer, vem no meio da angústia, ele te chama, você consegue ver, os seus olhos estão abertos. Eu quero te encorajar hoje a abrir os seus olhos. Deus te chama pelo nome e te vê. Talvez você tenha cometido pecados, talvez você tenha se envolvido numa situação complicada, eu não sei. Talvez você se envolveu numa situação difícil, você pecou, você errou, mas você também vê que você também foi injustiçada de alguma forma, você também sofreu, você também foi vítima. Mas a gente não é santa, a gente também errou. Mas Deus tem misericórdia para sua vida. Deus quer te perdoar. Deus está com você. Deus te chama pelo nome. Deus te vê. A Agar tem uma frase muito linda que ela fala: Deus me viu. E, gente, Deus a viu, Deus a salvou e Deus fez do filho dela uma grande nação. Teve muitos descendentes. Para você ter uma noção, Israel teve 12 filhos. Então Deus nos vê na nossa angústia. Eu quero que você fique com essa palavra nesse dia. Deus te vê. Eu não sei qual a situação você está passando, eu não sei qual é o problema que você está vivendo, mas eu sei de uma coisa: Deus te vê. Deus ouve o teu choro, Deus ouve a tua angústia, Deus ouve o choro, inclusive, daqueles que estão perto de você, daqueles que amam, que estão vivendo essa situação com você. E Ele vem ao seu resgate. Tudo que Ele precisa é que você confie, que você tenha fé, que você fale: Senhor, me socorre. O Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Senhor, me socorre nesse deserto. Senhor, vem me socorrer nesse momento, porque eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe. Então, em nome de Jesus, que você hoje, assim como Agar, possa declarar: o Senhor me vê, o Senhor me socorre. Amém? Meus amores, eu espero que esse devocional tenha abençoado muito, muito mesmo o seu dia. Que você possa receber da graça de Deus. Deus tem falado muito comigo nesses dias sobre graça. Que mesmo na nossa dificuldade, mesmo na nossa bagunça, mesmo nos nossos erros, gente, Abraão errou, Sara errou, tiveram falta de fé, bagunçaram toda a situação, fizeram outras pessoas sofrer. Deus continuou com a promessa, entende? Agar estava num momento difícil, foi vítima de uma circunstância, errou, mas Deus permaneceu fiel, permaneceu nas misericórdias, com as misericórdias sobre ele. Veja bem, a graça, ela não tem nada a ver com as consequências do pecado. Você talvez vá colher algumas consequências aí dos erros que você cometeu nessa circunstância. Como Abraão colheu. Ele teve que despedir um filho, mandar um filho embora para o deserto, viver longe desse filho, entende? Não precisava disso. Sara viveu as consequências dos problemas dela. Agar também colheu consequências da falta de sabedoria dela de lidar com a situação. Ela poderia ter vivido naquele ambiente para a vida inteira. Ela poderia ter ficado quietinha, o filho dela ter ficado quietinho, poderia ter ficado lá. Colheu. Mas eu quero que você entenda, apesar disso, Deus vem com graça e misericórdia sobre a nossa vida. Ele quer nos perdoar. O que você está passando hoje? Qual é o problema que você está vivendo? Qual é a situação que você se meteu? Qual é a enrascada que você se meteu que você precisa que Deus venha com misericórdia? Ele tem isso para você. Amém? Que o Senhor te abençoe nesse dia, te guarde. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve. Se você ainda não participa ainda do podcast, também entra lá no nosso canal do podcast. Vai ser um prazer ter esse tempo de mesa aqui com você toda semana. Amém? Deus abençoe muito. Beijo.